Olá, que tal? Buenos dias! Tudo bem, turma? Como passaram a semana? Tiveram aí uma semana produtiva? Espero que sim! E também espero que estejam todos muito bem. Vamos continuar com as nossas aulas. Hoje, iniciando aí na página 40 da apostila de vocês, que tem essa tela aí, ó, que vocês estão vendo. Então, hoje nós vamos trabalhar os possessivos. Lembrando que o tema principal do capítulo em que nós estamos estudando são os influenciadores digitais e esse diálogo aí inicial tem tudo a ver com o tema. Então, antes de começar a analisar a parte morfológica, vamos dizer assim, de los possessivos, né? Vamos ver o diálogo. A menina fala assim, ó, e eu espero ansiosa por seus vídeos, verdade? É que os meus são muito especiais. Então, eles estão falando aí sobre os vídeos que o rapaz costuma postar. Então, podemos concluir, de certa forma, que ele deve ser um influenciador digital, né? Um influenciador digital. Logo no início aí, no rodapé desta imagem, eu não vou descer ainda porque o meu tem resposta e eu quero orientá-los. Vocês têm 4 frases que estão pedindo para vocês, né? Partindo de um conhecimento prévio, né? A apostila está considerando que vocês já sabem do que se trata o tema, que já foi visto anteriormente, né? Ele está pedindo para você relacionar se a frase é verdadeira ou falsa. E para isso, né, vocês têm que analisar esses diálogos aí, ó, esse diálogo entre os dois, né, os dois balões, vocês têm que analisar, porque é sobre esses possessivos que estão se referindo. Então, antes de ver cada uma das frases, embaixo fala assim, ó, nota que as expressões ejercem funções distintas em las frases. Então, sus indica posesión, míos refere a uma palavra já mencionada anteriormente. Então, antes de mais nada, lembre-se, né, que as expressões elas exercem funções diferentes na frase. Então, a primeira sus está indicando uma posse, né, a possessão. E a segunda, no segundo balão, míos, está se referindo a uma palavra, né, que já foi dita anteriormente, já foi mencionada anteriormente. Agora sim, nós vamos voltar. Então, sus indica possessão, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Sus, los videos pertenecen al youtuber, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Míos, los videos pertenecen al adolescente? Falso. Não, os vídeos não pertencem a ela. De quem são os vídeos? Dele, né? Depois, míos, está reemplaçando a expressão videos? Sim, se eu disse, né, anteriormente que míos se usa para se referir a algo que foi dito anteriormente, então está substituindo a expressão videos da fala da menina. Eu não repeti a palavra videos no diálogo aqui, ó, não estamos repetindo, mas eu entendo ao que se refere, certo? Então, agora, depois de analisar, vamos ver o quadro. Esse quadrinho aqui de baixo vai mostrar para vocês a diferença entre determinante possessivo e pronome possessivo. Quando eu digo determinante possessivo, ao que estou me referindo? Se o possessivo aparece junto ao substantivo e se estabelece uma relação de pertenencia, entonces la expresión está ejerciendo la función de determinante possessivo. Então, quando você usa essa expressão, né, determinante possessivo, é porque o possessivo apareceu junto com o substantivo e ele teve ele, vamos dizer assim, estabeleceu uma relação de posse entre o substantivo e a pessoa que pertence. Agora, pronome possessivo. Se o substantivo se omite, então se trata de um pronome possessivo. Então, se o substantivo não está evidente, não está muito claro aí na minha frase, na minha oração,
Então, esse termo aí vai ser caracterizado como pronome possessivo e não como determinante possessivo, certo? Na sequência aí, nós temos agora toda a estrutura, vai explicar e vai mostrar as duas possibilidades que nós temos, que a primeira são formas apocopadas e a segunda formas plenas. O nome é diferente, estranho para nós que falamos português, mas é muito simples, na verdade, tá? Então, quando eu falo de formas apocopadas, eu estou falando dos termos que eu utilizo, né, de posse, os termos que eu vou utilizar para expressar essa posse aí, que estão sendo colocadas antes de um substantivo. Se eu quero indicar uma posse, eu tenho um substantivo e eu coloco um pronome, um termo antes desse substantivo, eu devo, por regra, utilizar uma das formas apocopadas. Essas formas apocopadas, elas não têm muitas opções aí, né? Nós temos uma única forma, uma para a primeira pessoa, outra para a segunda e outra para a terceira do plural. Só que eu tenho o mi, que é para eu, no singular, e mis, no plural, se o seu substantivo estiver no plural. Como eu disse anteriormente, eu vou usar essas formas apocopadas antes de um substantivo. Então, automaticamente, eu vou concordar com ele. Se o substantivo pertence a você, você, a nível de pronome, é eu. Então, você vai usar me para um substantivo no singular. Se for um substantivo no plural, mas continua pertencendo a você, então você vai colocar o mis antes do substantivo. Se o substantivo pertencer ao tu, a segunda pessoa, né? Aí do pronome, se ele for singular, você vai colocar tu. E se for plural, você vai colocar tus. Se você tiver um substantivo que pertence à terceira pessoa, se for singular, é su. E se for plural, é o sus. Certo? Então, aqui embaixo, as formas apocopadas são átonas e sempre antecedem o substantivo. Aqui está escrito errado, tá? Não existe substantivo em espanhol. Não sei se o de vocês está assim. Em espanhol se escreve substantivo, não tem o B. Então, risquem aí que está escrito errado, tá bom? Tem certeza, professora? Absoluta. São llamadas prenominales, ou seja, vienen antes del sustantivo e denotam pertenencia. Este es mi video predilecto. Então, mi antepuesto al sustantivo. Então, meu substantivo é video, eu coloquei o mi para enfatizar aí que esse vídeo pertence somente a mim, tá bom? Depois, formas plenas. Já seriam as formas utilizadas depois do substantivo. Então, se você tem um substantivo e você quiser, né, fazer referência à pessoa que pertence àquele substantivo e você resolver colocar depois, é porque você tem uma forma tônica e além disso, não está exercendo a mesma função de pertenência que nós vimos na forma apocopada. Você, ao colocar esses termos, né, essas formas plenas, depois do substantivo, automaticamente também você está dizendo que tem uma função qualificativa, que a gente vai dizer, tá? Está somente qualificando aí o sentido. Então, eu tenho as formas do masculino singular, do feminino singular, do masculino plural e do feminino plural. Mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro. Então, mi para yo, tuyo para tú, suyo para él, ella, usted, nuestro para nosotros, vuestro para vosotros.
Aí a forma feminina segue a mesma orientação dos pronomes pessoais. Então fica mia, tuya, nuestra, vuestra. Depois, no masculino plural, né? Nós só vamos acrescentar S depois das formas que nós acabamos de ver do singular. Então, acrescenta um S para o plural e os termos permanecem iguais. Então, não sei se vocês perceberam, não são tantos termos que nós temos de possibilidade, né? Para exercer essas funções. São poucos. Então, formas apocopadas, mi, tu, su, eu uso antes do substantivo. E se eu usar antes do substantivo, eu estou dizendo, eu estou enfatizando esta pertenência, ou seja, a posse. Se eu usar as formas plenas, né, masculino singular, masculino plural, feminino plural, que nós acabamos de ver, é porque eu estou colocando esta forma depois do substantivo, porque eu não estou indicando uma relação de posse, mas sim uma função calificativa. Então, el video mío foi um êxito. Então, pospuesto el sustantivo, aqui está escrito certo, ó, substantivo, tá bom? Então, pospuesto el sustantivo, então vem depois do substantivo. Atenção! Las formas plurales, nuestro, vuestro, suyos, no sufren apócope al ser antepuesta el sustantivo. Estos son nuestros youtubers favoritos. Los videos nuestros son los más accedidos. O que isso quer dizer? Aqui, ó, quando eu expliquei para vocês, eu expliquei que o mi é primeira pessoa do singular, o tu é segunda pessoa do singular e o su é a terceira pessoa do singular. Que essas formas eu vou utilizar quando o substantivo estiver no singular e for essas pessoas que eu acabei de fazer a relação. Mi, tu, sus pertence às mesmas pessoas do pronome, mas eu vou colocar na forma do plural se o meu substantivo estiver no plural. O que está dizendo neste quadro? Que assim como as formas plenas, eu também tenho as possibilidades de primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Se eu tiver e quiser me referir a um substantivo com denotação de pertenência, você pode colocar antes, certo? Você vai enfatizar, porque essas formas aqui, ó, nuestro, vuestros e suyos, também são utilizados para apócopes, tá? Ou seja, para formas apocopadas. Não sei se deu para entender, turma. É um pouquinho diferente isso, né? Os termos, mas a colocação é igual ao nosso português, né? Hay que distinguir entre los determinativos posesivos mi y tú y las formas de los pronombres personales, que son tónicos y llevan tilde, mi y tú. Ejemplo, sempre hablam mal de mi hijo, determinativo possessivo, e sempre falam mal de meu filho. Sempre hablam mal de mi hijo, pronombre personal, sempre falam mal de mim, filho. Tu tienes una biblioteca muy interesante, pronombre personal. Você tem uma biblioteca muito interessante. Tu biblioteca é muito interessante, determinativo possessivo. Tua biblioteca é muito interessante. Tua biblioteca é muito interessante, tá? Então, vocês têm que saber quais são as formas utilizadas antes de um substantivo e para que serve. Quais são as formas que eu utilizo depois de um substantivo e se eu estiver fazendo isso, qual é a minha intenção. Depois, na sequência, você tem um exercício aí que vocês vão fazer sozinhos. Te toca a ti. Façam sozinhos, né? Aí fala assim, ó. Reescribe as frases utilizando os determinativos possessivos segundo o modelo. Então, aqui vocês têm um modelo. A forma que está sendo feita aqui na letra A, vocês vão fazer nas seguintes que estão na página 42. Então, na página 42, vocês têm do B até o F. Vocês vão estar fazendo esses exercícios, certo? Eu vou explicar, vocês vão pausar a videoaula, vão fazer e depois a gente vai continuar, tá bom? Qual é o exemplo? O modelo. Juan tem uma casa muito grande. Então, Juan tem uma casa muito grande. Quem tem a casa grande? A casa que é muito grande. Juan. Juan é ele, certo? Então, Juan é ele. Se é ele, qual é a forma que eu utilizo antes
do substantivo para el, su. Por que está no singular e não está sus? Porque somente uma casa está no singular. Então, su casa é muito grande. Professora, você modificou o verbo aqui. É porque, como eu estou direcionando algo de forma muito específica, eu estou indicando, estou determinando a posse, que pertence a Juan, então eu fiz a concordância entre o verbo e o complemento, tá bom? Então, os exemplos seguintes, vocês vão seguir a mesma estrutura. O que vocês vão fazer? Virem a página, o meu tem resposta. Ó, B. Tu tienes libros bastante viejos. Tu se refere a qual pessoa do pronome lá? Determinativos possessivos. Qual daquelas formas que se refere a tu? Qual? Ué, mas aí você já está dizendo, professora, tu. Não. Tu com acento é pronome pessoal. Tu sem acento é possessivo. Nós acabamos de ver aqui nesse quadro, né? Então, tu tienes livros bastante viejos. Então, eu vou dizer, tus libros são bastante viejos. Então, eu vou trocar o verbo tener pelo verbo ser. Como que se conjuga o verbo ser? Eu sou, tu eres, ele es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son. Então, essas são as formas do verbo ser que vocês vão estar utilizando para poder seguir o modelo. Façam isso, né, no C, D, E, F, porque o B eu acabei de fazer. Depois, vocês vão continuar, vocês vão observar no exercício 2 essas imagens e vão ver, né, a pessoa que está aí. Quem que ela está indicando? Ela está indicando algo que está próximo, algo que está a meia distância, algo que está longe. Nós vamos usar aí os demonstrativos. Vamos usar os demonstrativos. Este, esse, aquele, esta, essa, aquella, estos, esos, aquellos, certo? Então, escrevam a frase, também vocês vão utilizar somente o verbo ser. Então, vou falar em português, este é o meu estojo. Então, vocês só vão formar a frase assim com o verbo ser, colocar o demonstrativo antes e depois o complemento, tá bom? Façam também o exercício 2. Eu espero que vocês pausem aqui a videoaula, porque eu vou continuar, já vou explicar novamente. Não, gente, por favor, sigam as minhas orientações. Eu preciso continuar, porque eu não posso esperar uma semana para corrigir só um exercício. Mas vocês precisam tentar fazer, senão não vai ter dúvida, né? Com os exercícios que esclarece, né? Que fica mais clara a informação sobre a parte teórica. Então, tentem fazer, por favor. Tá bom? Então, aqui na sequência, como que ficaram as frases? Tu tienes libros bastante viejos. Tus libros son bastante viejos. Los Silva tiene un coche nuevo. Su coche es nuevo. Vosotros tenéis amigos muy majos. Vuestros amigos son muy majos. Nosotros tenemos parques muy soleados. Nuestros parques son muy soleados. Tu tienes zapatos muy elegantes. Tus zapatos são muito elegantes. E no 2, nós tínhamos que observar as imagens e depois só transcrever o que já estava na frase aqui de orientação. Então, esta computadora é minha. Então, esta é la mía. Depois, estas zapatillas são suyas. Estas são as suyas. Este coche es nuestro. Este es el nuestro. Aquellos paraguas são suyos, aquellos são os suyos. Então, o que nós acabamos de fazer aqui neste exercício? Nós substituímos, né, aquilo que foi dito anteriormente, ou seja, nós substituímos, né, o substantivo por apenas pelo possessivo. Então, eu coloquei o possessivo no lugar e ele automaticamente está se referindo. Gente, é importante saber, né, que eu só faço essas substituições do jeito que eu estou orientando quando você tem uma frase anterior. Você não pode simplesmente fazer a substituição sem um contexto, porque aí sim não se entenderia,
tá bom? Então, eu posso fazer essas substituições se eu tenho, assim, uma orientação anterior. Então, eu substituo, não preciso repetir a minha frase, né? Eu não preciso repetir, eu apenas contextualizo. Combinado, turminha? Hasta luego! Hasta la próxima semana, ninhos!